Você não tem. Josué 1:1. E a gente começa aqui. Josué 1:1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas, ou te conduzas, por onde quer que... Feche seus olhos agora, feche sua Bíblia não. Senhor nosso Deus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Preste atenção, porque eu queria lembrar você da história de um menino que foi deixado nas águas por sua mãe, recolhido por uma princesa e treinado para ser um faraó. Seu nome Moisés. Um dos indivíduos mais extraordinários, um dos maiores, se não o maior líder que já pisou nessa terra. O cara viveu e experimentou coisas extraordinárias. O relacionamento dele para com Deus era tão intenso que Deus não tolerou um ato, certo? Não sei se de nervosismo, mas que fez com que ele não cumprisse o que Deus tinha orientado, e Deus não tolerou isso de Moisés, simplesmente porque poucas pessoas tiveram a oportunidade de viver com Deus o que Moisés viveu. Esse cara viveu 120, mas morreu. 120 anos mais. Queria lembrar você que ele morreu. Entendeu? O Moisés morreu, o Abraão morreu, o Paulo morreu, o Pedro, e nem Covid tinha. E essa turma toda morreu. Davi disse isso para Salomão: eu vou pelo caminho de toda a terra. Tema a Deus e seja homem. A instrução que está sendo dada é o seguinte: eu estou saindo de cena e chegou a sua vez de viver a sua história. É só isso. Os personagens bíblicos nos inspiram, mas o que eles podiam viver com Deus já viveram. Agora chegou a nossa vez. Entendeu? Agora é a sua vez de viver com Deus uma vida incrível, inspiradora, sensacional. Agora é você e eu. As pessoas têm que olhar para mim e dizer: rapaz, eu quero viver com Deus uma vida parecida. É isso que eu quero chamar você hoje, porque o Moisés morreu, e agora Deus vai ter uma conversa séria com Josué. E a conversa, olha o que Deus está falando com Josué. O Moisés já morreu, fala, morreu. Isso, bateu a caçuleta, juntou os calcanhar, morreu. Partiu dessa para melhor, para aquele local que é melhor que aqui, mas ninguém está afim de ir. Porque todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. É ou não é verdade? Ah, você quer ver Deus? Quero. Então morre. Eu não estou com pressa, eu quero ver, mas eu já sinto Ele, já estou satisfeito. É assim que funciona. O Moisés morreu e Deus vem conversar com Josué. Olha a resenha. O Senhor falou com Josué assim: meu servo Moisés morreu. Agora você passa o Jordão com esse povo para a terra que eu dou aos filhos de... E toma cuidado para fazer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Em nenhum momento Deus está chamando Josué de seu servo.
O que Deus está dizendo para Josué é: até hoje você viveu sob as ordens que eu dei a Moisés. Até hoje você não tinha muita responsabilidade, porque toda ela era colocada sob Moisés. Mas agora o tempo de Moisés passou, e você aprendeu a ser servo de Moisés, mas está na hora de você aprender a ser meu servo. É muito importante isso. Por muito tempo o que Deus está dizendo para Josué? Chegou a hora, querido, de você tomar as rédeas da sua vida, de suas escolhas, as responsabilidades que recaem sobre você. Por muito tempo nós vivemos debaixo de proteção, instrução e domínio de nossos pais. E era tão bom dependendo do lar. Por isso que a gente tem que saber o seguinte: você que é pai, tem filho, sua casa não pode ser muito ruim, senão os meninos podem querer queimar a etapa e sair antes do que deve. Sua casa também não pode ser muito boa, porque senão os meninos acham que você é cocaína. Você causa dependência. Tem 30 anos, comida da mamãe, roupa lavada da mamãe, tudo da mamãe, e critica nós. Eles digitam assim com os 2 dedos. E nós? Até o braço fica pequeno. Sabe o que eles acham? Que nós somos retrógrados, ultrapassados, porque nós não sabemos digitar com 2 mãos. O que eles não sabem é que eles só digitam com uma, porque nós pagamos a conta. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: querido, chegou a sua vez de assumir suas próprias escolhas, de resolver se você quer viver comigo ou não. Por isso Josué diz no final de sua carreira: vocês eu não sei, mas eu e a minha casa, porque a decisão é nossa. Tem gente hoje, eu quero começar falando de responsabilidade. Tem gente que acha que a responsabilidade da vida dele está em Deus. Deus faz tudo, eu só tenho que ter fé. Esse dia fui visitar um rapaz, ele falou: pastor, a Bíblia diz que a fé remove montanha. Falei: falou. A Bíblia diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou falar para esse monte sair daqui e que ele sai. Eu falei: é. Ele falou: pois é, pastor, estou precisando arrancar aquele morro ali. Eu falei: você tem fé? Ele falou: eu tenho fé, uma máquina e 2 caminhões. Menino, você acredita que eu voltei depois lá, o morro sumiu? Porque só na fé. Eu espero que você esteja entendendo. Seu casamento, para melhorar, tem que ter muita fé, muita oração. Nossa, mas também tem que ter muita dedicação, muito trabalho, muito posicionamento. Tem gente que acha que tudo é Deus e põe a responsabilidade em Deus. Vai casar, eu quero a pessoa que Deus escolheu para mim. Deus não anda se metendo nisso, não. No começo até que ele ajudava, porque tinha pouca mulher. Mas não deu muito certo com Adão. E Deus falou: a partir de agora eu vou fazer self-service. Cada um pega o seu, leva. E está tudo certo, casa e louvado seja o eterno, ok? Você está rindo de quê? Estou falando a verdade. Responsabilidade, tudo é Deus, tudo. Ou o mundo espiritual, se não é Deus, é o Satanás. Estou todo endividado, o inimigo me endividou. Nossa, o que o diabo comprou no seu cartão? Nossa. Ah, pastor, o inimigo está furioso. Menino, eu nunca soube que ele estava calmo. Esse dia uma irmã falou comigo isso, essas irmãs terroristas, xiita. Olhou para mim com aqueles olhos que parecia de raio-x que olhou eu. Aí, eu tô lá, e ela falou, veio assim, né? Aquele olhar assim, olhando para mim.
E a gente fica tão constrangido que nós tiramos hoje, né? Que todos nós tem algo de que se envergonhar, né? Nós só acusamos o outro por causa do pecado dele ser diferente do nosso. E aí eu fechei, aí a irmã falou assim: pastor, cuidado e fique em vigilância, porque o inimigo está furioso com o senhor. Quando ela falou, eu falei: ô irmã, ele também está furioso com a senhora. Vem querendo botar medo em mim não. Ele está furioso com todo mundo. Ô querido, pare de botar responsabilidade no mundo espiritual. Ele tem muita influência, sim. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao daqueles que o... E a Bíblia diz que o Satanás está ao... Quem é que está pertinho de tu assim? Fala assim: Satanás. Ninguém falou, né? Só algumas poucas pessoas, porque às vezes não está prestando atenção. Esse dia eu fui num culto e vi que o pessoal estava meio desatento. Falei: quem quer ir para o inferno, fala amém. Lotou 2 ônibus. Ô querido, durante o culto você tem que estar focado no que está falando, no que está ministrando, que é um ambiente, um momento, e sua história pode mudar. Não divida a atenção do culto com ninguém. Então o mundo espiritual tem influência? Sim. Mas tem gente que quer colocar toda a influência lá. Já tem gente que acha que ele não tem responsabilidade nenhuma. Nada. Tudo é problema dos outros. Chegou a hora de você assumir sua responsabilidade. É isso que Deus está falando com Josué. Josué, o Moisés cantou para subir. Ele era meu servo e você servia a ele. Aliás, essa é uma grande lição que Deus está dizendo. Se você não é capaz de servir a homem, você ainda não está pronto para me servir. A primeira parte de um servo de verdade, a Bíblia não diz assim: como é que você vai amar Deus que você não vê, se você não ama o próximo como que vê? Se você não é capaz de sujeitar uma autoridade, você ainda não está apto a ser servo de Deus. Hashtag fica a dica.